E dentro da sinodalidade existe um movimento muito importante, que é o ecumenismo. Caminhar juntos, escutando, atento, respeitando e redescobrindo a todos como irmãos e irmãs. E para falar um pouquinho sobre a dinâmica do ecumenismo na igreja, este movimento para fortalecer a fraternidade entre os cristãos, a gente acolhe com muita alegria aqui no Bênção da Manhã, Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e membro da Comissão Episcopal para o Ecumenismo da CNBB. Bom dia, Dom Rodolfo, bem-vindo ao Bênção da Manhã, uma grande alegria ter o Senhor com a gente. Bom dia, Padre Camilo, a todos que nos acompanham nesse momento. É uma graça poder também contribuir e refletir brevemente sobre esse tema. Já para ajudar aqueles que estão nos acompanhando a compreenderem um pouco o tema da nossa partilha, diga para nós o que seria este movimento, o ecumenismo na igreja. Então, eu gostaria só de citar que eu faço parte da comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a nossa igreja, ela tem a certeza que todos os cristãos têm uma base comum, que é o santo batismo que nós recebemos. Infelizmente, com o passar dos séculos, foram surgindo divisões entre os que professam o mesmo Cristo, têm o mesmo fundamento e a mesma base. Com isso, acontecem divisões. E todas as divisões, como diz Jesus no próprio Evangelho, uma casa dividida contra si mesma não subsiste, ela vai à ruína. Então, nós não podemos nos conformar e acomodar simplesmente porque tem divisões. Por isso, se faz necessário procurar cultivar a unidade. E a unidade se busca exatamente porque temos uma base comum e as pessoas que se dividiram, não podemos, repito, nos alegrar porque estamos divididos, mas precisamos achar meios de restabelecer a unidade, de reintegrar a unidade. É um documento que o Concílio Vaticano II nos publicou em 1964, chamado Unitatis Reintegratio, que significa vamos restabelecer a unidade. Porém, a unidade não se faz por decreto, por violência, por força, mas deve ser a partir de um diálogo, discernimento, de escuta atenta das partes. Maravilha. Nós vivemos na igreja a bonita dinâmica da sinodalidade. O Papa Francisco, a partir do sínodo, nos convidou a sermos uma igreja sinodal. E como dentro da dinâmica da sinodalidade, a gente pode também trazer a questão do ecumenismo, esse diálogo com as demais igrejas cristãs. Então, o próprio documento, quando conclui-se o sínodo escrito, ele diz que o caminho da sinodalidade que a Igreja Católica está percorrendo é e deve ser ecumênico, assim como o caminho ecumênico é sinodal. Lembrando que a forma sinodal que o Concílio Vaticano II nos resgatou, nos trouxe presente, sempre fez parte da história da Igreja. Teve momentos em que não ficou um tanto esquecido, pouco praticado, e agora temos a graça, com esse convite do Papa Francisco, de trazer esse tema no dia a dia da nossa vida, de ser igreja neste mundo presente que está aí. Eu gosto de uma expressão que foi usada desde o começo da convocação para o sínodo, quando diz que a igreja, ser sinodal é o modo de viver e o modo de operar da igreja. É o modo de viver e de operar da igreja. Modus vivendi e modus operandi. Por que nós temos que ser sinodais e procurar a unidade, tanto dentro da igreja, quanto com as pessoas cristãs que têm o mesmo batismo, mas não estão diretamente no dia a dia da nossa igreja? Porque a realidade é esta. Nós vivemos cotidianamente com pessoas de outras convicções religiosas, Sim. de outras igrejas. Então, faz parte do dia a dia. Ou a gente faz uma escolha de viver, de dialogar, de ser fraterno, de se entreajudar,
cultivando relações fraternas de amor, de perdão, de fraternidade, ou também se pode fazer uma opção de conflito, de exclusão, de divergência, apontar as diferenças em vez de apontar aquilo que pode unir, porque estamos todos na mesma casa comum, estamos no mesmo mundo, convivemos os mesmos contextos, evidente com diferenças, mas isso não quer dizer que eu preciso viver de forma conflituada. E todos nós nos movemos com uma mesma esperança que é Cristo, né? Eu acho que durante muito tempo, né, Dom Rodolfo, a gente olhou mais aquilo que era diferente e tivemos dificuldade de julgar e condenar. Acho que um passo significativo é esse, é olhar aquilo que nos une e que na maioria das vezes é superior. E a partir deste olhar, o que há de valor ativo em cada expressão cristã, iniciar um caminho de diálogo, de respeito e de acolhida, né? Sim, isso é fundamental, porque é verdade que nós temos diferenças no mundo e elas não podem acabar. Vamos dar um exemplo esportivo, né? Num mesmo time de futebol tem jogadores diferentes, com posições diferentes. Para ter um jogo, eu preciso jogar contra outro time. Então, se não tivesse essa diversidade de capacidade dos atletas, não daria o jogo, né? Não daria o futebol. Assim também a gente vive neste mundo onde temos tantos elementos comuns, a começar pela própria humanidade. Todos são seres humanos. E uma das coisas que o próprio Sínodo recordou, que o Concílio Vaticano insistiu com todas as letras, a dignidade humana é a base de tudo o mais o que é feito. E as religiões têm uma das missões, de fato, defender, exaltar, cultivar a dignidade humana. Sim. E entre as coisas da dignidade humana, um aspecto fundamental é a liberdade religiosa, liberdade de confissão pessoal, quanto também de agregação em comunidades religiosas. Então, são elementos comuns que não dá para abrir mão. Se a gente abre mão deles, ficamos apenas naquilo que distingue. Exatamente. E nenhuma denominação cristã também pode dizer, né, que possui toda a verdade. Nós estamos à busca da verdade e cada um constrói um caminho. E importante é o bonito desejo que nos move ao encontro da verdade, que é o próprio Cristo, né? Como então dialogar, né, com essas outras expressões religiosas que também caminham na verdade, mas não querendo uniformizar, não querendo modificar, respeitando como cada um se expressa em sua fé e no grande compromisso que é a construção do reino de Deus. Sim, eu até gostaria de recordar uma citação que temos na Fratelli Tutti, do Papa Francisco, quando no capítulo final, um dos capítulos onde insiste na importância do diálogo, e o diálogo, e depois a importância das diferentes religiões, não só cristãs, mas das religiões em geral, para estabelecer a fraternidade universal. Na base, quando fala sobre o diálogo, ele diz que o diálogo não significa somente a pessoa defender o seu ponto de vista. Fala, escuta, mas no fim todos saem no mesmo lugar que entraram. Sim. O diálogo sempre vai ao encontro daquilo que é a verdade. E a verdade não são as partes que estabelecem. Elas já foram reveladas por Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que nos revelou plenamente aquilo que é verdadeiro. Então, este é o ponto de convergência e o critério também de todos os diálogos e todas as atividades que são feitas. Olhando, né, a Igreja Católica no Brasil e as demais igrejas cristãs que já há algum tempo estão abertas para esse diálogo, um exemplo são algumas campanhas da fraternidade que acontecem, né, de forma ecumênica. Existem outros passos e outras ações que já estão sendo implantados ou já acontecem nesse diálogo produtivo no ecumenismo? Sim, até gostaria de chamar a atenção. Nós temos, por exemplo, em nível da conferência, como eu falei no começo, eu faço parte da comissão de ecumenismo e de diálogo interreligioso. É um aspecto institucional. Sim. Existe de uma forma constante desde o ano de 1982 o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Existem organismos em níveis diocesanos, outras iniciativas, e muitas delas, assim, o todo da população, dos católicos, nós não conhecemos.
Então, existem várias iniciativas. Outra que eu gostaria até de ressaltar, que já é feita em nível mundial, é a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Sim. Um momento chamado ecumenismo espiritual, o ecumenismo de oração, que é fundamental. Sem esse, todas as outras partes também não andam. E além de inúmeras outras iniciativas que existem, né? Existem as iniciativas institucionais que ganham relevância, assim, visibilidade pela sua abrangência, mas também inúmeras iniciativas em âmbito local, pequenas, mas que são ecumenismo na prática, na pastoral, no chão da vida. Exatamente. E nesse desejo, né, de caminhar de forma fraterna, todos movidos por uma mesma palavra, que é o Evangelho, e cantando ao coração do mundo a esperança do reino de Deus, é claro que existe um ou outro obstáculo. O senhor teria alguma dificuldade que gostaria de pontuar e, ao mesmo tempo, como criar ações capazes de saná-las, né? Sim, obstáculos são muitos e, portanto, a gente ter presente, vamos dizer assim, não são só obstáculos da parte católica, Sim. mas também são obstáculos de todas as partes. A gente também deve, porque na história nós temos muitas feridas, e essas feridas, por vezes, são a referência para o diálogo. Acho que aí temos um problema de ponto de vista. Nós deveríamos colocar, não ignorando a história, os erros que teve, de tantas formas diferentes, mas deveríamos partir da convicção que temos hoje. Porém, para o passado não nos comandar no presente, é preciso todo o aspecto da conversão espiritual. Então, entre os obstáculos tantos que tem, eu acho que sim, são muitas coisas a serem feitas. Uma primeira que eu diria, mesmo da nossa parte católica, começando por todos nós, conhecermos o que a Igreja Católica fala sobre o tema, porque é um assunto não é muito claro, muito presente na compreensão das pessoas. Fica-se muito a partir de fatos concretos, mas se eu não sei o fundamento, o porquê estou fazendo isso, também dificulta. E nós temos muitas orientações bonitas. A nossa Igreja Católica tem o dicastério para o diálogo ecumênico, o dicastério para o diálogo interreligioso. Sim. Então, temos toda uma série de conhecimentos. Então, procurar conhecer é um passo muito importante. Aquilo que a Igreja ensina. O segundo momento que ajuda a superar as divergências é conhecer o outro, da outra confissão religiosa, da outra igreja, saber escutar, sem o pretexto, sem preconceito, isto é, eu não vou ao encontro dessa pessoa me baseando naquilo que ouvi dizer sobre ela, mas deixa ela falar, me diga como é que é a sua igreja, como é que ela entende. Então, é um espaço, aí vão se desfazendo, especialmente os preconceitos, que são o maior obstáculo para qualquer superação de situação onde não há clareza. Maravilha. É aprender, então, a deixar de olhar muito aquilo que é doutrina de cada denominação e enxergar mais o Evangelho, que é o mesmo para todos, e é ele que nos convida a um jeito de viver, amar e servir. Dom Rodolfo, gratidão por sua partilha, parabéns pelo trabalho que o senhor realiza junto aí à Comissão Episcopal para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, e que a gente possa, aos poucos, construir na sinodalidade esta bonita fraternidade entre todos aqueles que acreditam em Cristo. Gratidão por partilhar conosco. Obrigado por esse espaço, lembrando sempre onde há pessoas humanas, condições humanas, todos nós somos peregrinos. Um passo dado não garante que se alcançou o objetivo. Também nesse tema, é preciso estar sempre disposto a começar, rever, perdoar, reiniciar, e assim se vai concretizando o reino de Deus, né? E vamos sendo fiéis a Jesus Cristo, a nossa fonte de unidade e de esperança e de paz. Amém. Ótimo dia para o senhor aí em Passo Fundo. Grande abraço. Obrigado, uma bênção a todos vocês. Amém. Obrigado.